na epístola que escreveu o apóstolo João, capítulo de número 3. 1 João, capítulo de número 3. Vamos inicialmente ler o verso 1 e o versículo 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém. Que o Espírito Santo aplique no nosso coração esta preciosa porção da palavra de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, o apóstolo João, no versículo de número 4 do capítulo 1, ele nos apresenta o objetivo, o propósito pelo qual ele escreve essa epístola. No versículo 4 do capítulo 1, ele diz assim: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, João claramente diz que está escrevendo esta epístola para que desfrutemos de alegria. A vida do cristão é marcada por alegria, apesar das lutas, apesar das tentações. Ele mesmo vai dizer no capítulo 5, versículo 19, que este mundo jaz no maligno. Mas apesar de um mundo onde a influência do maligno é tão intensa, o povo do Senhor, a igreja de Deus, o verdadeiro crente, desfruta de alegria, desfruta de verdadeiro contentamento, de real felicidade. E o apóstolo João, então, ele vai mostrando-nos qual é a razão da nossa alegria, qual é o fundamento da nossa alegria. E em primeiro lugar, ele afirmou no versículo de número 3, conforme nós meditamos, que o fundamento da nossa alegria é porque através de Jesus nós temos comunhão com o Pai. A nossa alegria não está nas coisas deste mundo, a nossa alegria não está nos bens materiais, mas acima de tudo a nossa alegria está na certeza de que através de Jesus os nossos pecados foram perdoados, a nossa vida foi transformada e desfrutamos de comunhão com o Pai. É isso que ele diz no verso 3, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo e com o povo do Pai. Nós vimos isto, mas em segundo lugar, a partir do capítulo 3 dessa epístola, o apóstolo então nos apresenta um outro fundamento da nossa alegria. E agora ele vai então falar que nós desfrutamos de alegria e de real felicidade neste mundo de lutas e dificuldades por aquilo que somos, por causa da obra de Deus em nossas vidas. E no capítulo de número 3 desta epístola, João então vai falar da nossa identidade. O que define a nossa alegria é sabermos quem somos em Cristo Jesus. É importante, irmãos, que a nossa identidade como cristãos esteja bastante firmada no nosso coração, à luz da Bíblia. O que é um crente? O que é um cristão de verdade? E nesse capítulo 3, o apóstolo então vai nos falar de identidade e de conduta. Ele vai nos mostrar o que é um cristão e como este cristão verdadeiro vive. Você é um cristão? Esse amém foi fraco. Você é um cristão? Amém. Essa é uma pergunta bastante específica, irmãos. Não é apenas ser um frequentador de igreja. Não é apenas ter uma família crente. A pergunta é: você é um crente de verdade?
E o apóstolo então nos mostra nos versos 1 e 2 o que é ser um crente de verdade, o que é ser um cristão verdadeiro neste mundo caído. Ele diz, vede, verso 1, que grande amor nos tem concedido o Pai. Ele começa então o capítulo 3 afirmando que um cristão verdadeiro foi alvo do amor do Pai. Aquilo que temos, aquilo que somos, não é fruto do mérito, da obra, é graça de Deus em nossas vidas, é o amor do Pai nos alcançando. Ele diz, vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos o que, igreja? Chamados filhos de Deus. A palavra chamados aqui, irmãos, não é meramente a ideia de ser nomeado, designado. A palavra chamados aqui tem a ver com a chamada eficaz. O que o Pai chama, ele realiza. A chamada do Pai é a chamada eficaz. Porque quando o Pai nos chama de filhos, Ele nos transforma em filhos, porque Ele nos faz nascer de novo, nascer dos céus pelo poder do Espírito Santo. Então é isso que nos torna cristãos. Primeiramente não é o que fazemos, mas é o que recebemos. Nós recebemos do Pai transformação, uma chamada eficaz, uma mudança de vida. Somos chamados filhos de Deus, que é sinônimo de nascido de Deus. Veja o verso 29 do capítulo 2. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é o que, igreja? É nascido de Deus. Ele nasceu de novo. O que é ser nascido de Deus? É ter o coração transformado, é ter recebido uma operação espiritual realizada pelo próprio Deus através do Espírito Santo, por intermédio da palavra. O que é ser nascido de Deus? É ter o coração de pedra retirado, aquele coração incrédulo, duro e morto, foi retirado e agora recebe um coração novo, um coração vivo, um coração capaz de crer, de ouvir e de viver para a glória de Deus. Ele diz que nós fomos alcançados por esse profundo amor do Pai que nos transformou e que nos fez, por adoção, filhos de Deus. Continuemos, irmãos, no verso 1 do capítulo 3, por favor, observe. E de fato, somos o quê? Filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O mundo não reconhece os filhos de Deus. O mundo não deseja estabelecer um relacionamento, uma comunhão real, porque nós agora somos do Senhor. Mas um outro aspecto da nossa identidade é afirmada no versículo 2. O primeiro aspecto é de que nós agora somos filhos de Deus por graça e por misericórdia. Mas no versículo de número 2, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, afirma: amados, agora somos o que, igreja? Somos filhos de Deus. Agora a nossa vida foi abençoada. Essa realidade foi trazida por Deus a nós e em nós. Somos filhos de Deus. E esses filhos de Deus que agora vivem debaixo do amor de Deus são destinados à glória. Por isso que ele vai terminar o versículo 2 afirmando o seguinte: e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Eu já e ainda não. Ou seja, eu já sou filho, porque o amor do Pai me alcançou, a graça de Deus me envolveu, e o poder do sangue de Jesus perdoou os meus pecados e transformou a minha vida. Eu já sou, mas ainda não desfrutamos desta glória plena. Ainda não desfrutamos dessa realidade de maneira absoluta, porque aguardamos a volta de Jesus Cristo. Ele diz: agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. É isso que significa ser um cristão, irmãos. É viver a alegria da esperança, não nas coisas deste mundo, mas a alegria da esperança que há em Cristo Jesus e no seu retorno glorioso. Quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque o veremos. O veremos em glória, em honra, em poder, e a sua glória, o seu poder será compartilhado por nós, os filhos de Deus, por misericórdia e graça. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: Jesus Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E em Colossenses, o apóstolo Paulo disse: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. O que é um cristão? É um filho de Deus. O que é um cristão? É um ser humano alcançado pelo poder do Espírito, transformado pela graça. O que é um cristão? É alguém que vive cheio de alegria e de esperança, aguardando com expectativa a volta gloriosa do Rei. Porque quando Ele vier, Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, e desfrutaremos intensamente, completamente e eternamente aquilo que já somos em Cristo Jesus. Você é um cristão? Onde está a sua esperança? Como está o seu coração? Mas em segundo lugar, irmãos, o apóstolo João, ele não apenas quer afirmar a nossa identidade, mas ele quer também, pelo Espírito Santo, mostrar como um filho de Deus realmente vive. Por isso que, dos versos 3 até o capítulo 4, do versículo 6, o apóstolo João vai falar de conduta. Ele vai falar de comportamento. Ou seja, não é a minha conduta que me transforma, não é o meu comportamento que me transforma. Quem me transformou foi o Espírito Santo de Deus. Quem me alcançou foi o amor do Pai. Mas o alcançado pelo Pai, o transformado pelo Espírito, o perdoado pelo sangue derramado na cruz do Calvário, vive uma vida diferente. E João mostra-nos que um verdadeiro filho de Deus aqui nessa terra, ele vai manifestar aquilo que ele é, através de 4 atitudes. Quantas atitudes, igreja? 4. A primeira é santidade. Ele mostra-nos que a vida de um filho de Deus nesta terra é marcada por obediência, submissão ao Pai. Não para ser um filho, mas porque ele é um filho. E como evidência clara de que a graça de Deus o transformou, ele vive em santidade, ele vive em obediência. Ele não é chamado a viver em perfeição, porque perfeição só teremos quando Jesus se manifestar em glória. Mas enquanto essa perfeição plena não acontece em nossas vidas, nós trilhamos pela graça e por misericórdia o caminho da perfeição. Por isso que no verso 3 ele diz, por favor, acompanhe comigo a palavra do Senhor. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Qual é a prova de que realmente eu fui transformado e tenho esperança? Eu estou vivendo uma vida de luta contra o pecado. Uma vida que busca pureza, uma vida que busca santidade, uma vida que busca luz e não trevas. No verso 4 ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei,
Porque o pecado é o que, igreja? É transgressão da lei. O que é a lei? A lei é a revelação da vontade de Deus. Portanto, transgredir a Deus é revoltar-se contra a sua própria vontade. E transgredir a lei é se opor ao próprio Deus. Por isso que ele diz, o Filho de Deus, ele não trilha o caminho da transgressão, a lei, mas ele trilha, como evidência da sua vida transformada, o caminho da submissão à vontade do Pai. Porque ele sabe que já foi alcançado pelo amor do Pai. E deseja viver uma vida de gratidão a este que o abençoou. Versículo 5, veja. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Esse versículo nos apresenta a essência do Evangelho, a essência da obra de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele nos liberta do domínio do pecado, do poder do pecado, e pelo sangue, libertos desse poder, vivemos uma vida para a glória do Pai, em obediência. Verso 6: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. A mente dele ainda não experimentou iluminação do Espírito. E no seu coração não se estabeleceu ainda um real relacionamento com o Pai. João aqui, irmãos, não está falando de pecados particulares. Porque mesmo sendo filhos de Deus, nós pecamos. Nós cometemos pecados. Mas o que ele está colocando aqui não é um pecado particular, mas é uma vida, um hábito, uma conduta de pecado que não evidencia transformação. Por isso que ele diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Ele pode até cometer um pecado, mas o pecado já não é uma realidade que define, ou melhor, o pecado não é mais uma realidade que define a vida dele. A vida dele é definida por libertação, novo nascimento, transformação e poder do Espírito, para viver em santidade, em obediência e submissão ao Pai. Filhinhos, verso 7: não vos deixeis enganar, porque por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Lembra de que no capítulo 1, um dos termos que define Jesus é justo. Ele é justo. E quem foi transformado pela graça vive uma vida de justiça e retidão. Vamos ler o verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ou seja, aquele que vive uma vida de pecado, ele se assemelha ao diabo. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. A vida do diabo é pecado. As práticas, a conversa, as motivações é pecado. Aquele que pratica o pecado, vive na prática constante, habitual do pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para o que, igreja? Para destruir as obras do diabo. As obras do diabo, irmão, foram destruídas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. O mais valente esmagou a cabeça da serpente e nos liberta de toda a opressão maligna para vivermos em liberdade. Liberdade não em libertinagem. Liberdade para adorar, liberdade para obedecer, liberdade para vivermos uma vida que agrada ao Pai, como expressão de gratidão da obra dele nas nossas vidas. A prática contínua do pecado na vida de um ser humano é uma clara evidência que ainda ele não foi liberto do poder do pecado. Mais uma vez eu quero afirmar isso. Não significa que um cristão não cometa pecados.
mas ele trilha no caminho da santidade. Veja o verso 9, por favor. Todo aquele, olha o segredo, que é nascido de Deus. Ou seja, ele nasceu de Deus, ele nasceu do alto. Uma obra sobrenatural aconteceu na vida dele. E porque ele é quem ele é, nascido de Deus, nascido do alto, transformado pelo Espírito, olha o que o verso 9 continua. Não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é o que, igreja? É nascido de Deus. Você é nascido de Deus? Quem é nascido de Deus, trilha o caminho de santidade. Mas em segundo lugar, a segunda atitude, a primeira é santidade. Qual é a segunda? Está nos versos 10, final do 10 até o versículo 24. A vida de um nascido de Deus, a vida de um verdadeiro crente, salvo pela graça, transformado pelo poder do Espírito, é uma vida marcada por amor. E é interessante, irmãos, que João, a epístola de João, ela é muito pequena, mas ele não se cansa de estar afirmando as mesmas verdades. Porque muitas vezes, irmãos, nós não estamos precisando de novidades. A gente precisa ouvir a mesma verdade do Evangelho. Crer e obedecer e frutificar para a glória de Deus. Ele diz, um filho de Deus, um nascido de Deus, no poder do Espírito, ele trilha o caminho da santidade, mas ele também trilha o caminho do amor. Verso 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Ele volta à temática do amor. Eu não sou salvo porque eu amo ao meu irmão. Eu sou salvo pelo poder do sangue derramado na cruz do Calvário. Mas quem foi salvo pelo poder do sangue, transformado pela graça, frutifica em amor. Não para ser, mas porque é, e como expressão de gratidão. E ele começa a falar então da prática do amor. Verso de número 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Qual é a mensagem? Que nos amemos uns aos outros. Eu vou perguntar e a igreja responde bem forte. Qual é a mensagem? Que nos amemos uns aos outros. Porque foi o amor do Pai que nos alcançou. Ele nos amou primeiro. A nossa vida foi abençoada por causa do amor do Pai. A nossa vida foi transformada por causa do amor do Pai. Quem foi alcançado por este amor é transformado por este amor para amar. A nossa vida de filhos de Deus, irmãos, não pode ser mais caracterizada pelo ódio, rancor, ressentimento. Essas palavras definem os filhos do diabo, os que ainda estão presos nas trevas. Mas estas palavras já não podem definir a nossa vida, porque o amor nos alcançou, o poder do Espírito nos transformou e a graça de Jesus nos purificou de todo pecado. Veja o que ele diz no verso 14. Nós sabemos, veja que vida cristã é conhecimento. Ele não diz eu estou em dúvida, ele não diz quem sabe, não, ele diz sabemos que já passamos da morte para a vida. Você sabe que passou da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade? Como é que João diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida? Qual é a prova? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Como é que você sabe que um ser humano passou da morte para a vida, das trevas para a luz? Porque ele ama. E a presença do amor é uma evidência da presença do próprio Deus. Porque o que marca este mundo mau e caído, irmãos, é o ódio, a guerra, a inveja, o assassinato. Veja o que ele diz no verso 15.
Todo aquele que odeia seu irmão é o quê? É assassino. E ele aprendeu essa verdade com quem, irmãos? Com o próprio Jesus. Porque para o fariseu ser assassino era apenas efetuar o crime, né? A bala, a facada. Jesus está dizendo que o assassinato não começa quando a facada surgiu, nem quando o revólver foi disparado. O assassinato começa quando o ódio, a amargura é abrigado no coração. Quando o desejo é alimentado de maneira insana, torcendo para que o mal aconteça com o outro, mesmo que este mal não seja efetuado por mim. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E ele dá um exemplo de alguém que assassinou o próprio irmão. Verso 12, Caim. Caim matou o irmão. E por que Caim matou o irmão? O texto sagrado responde: ele era do maligno. A natureza dele não havia sido transformada. Ele assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. Eram da serpente, do maligno. E as de seu irmão justas. O que motivou a Caim fazer o que fez, irmãos? O próprio irmão. Numa terra que tinha pouquíssimas pessoas. O próprio irmão. E o que o irmão fez? O irmão adorou a Deus, cultuou ao Senhor. Mas movido pelo ódio, pela inveja, pelo ciúme, ele promoveu o mais terrível mal. Verso 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Por que o mundo nos odeia, irmãos? Porque o mundo é constituído de filhos de Caim, aonde não há verdadeiro amor. Mas o Filho de Deus, aquele que se parece com Jesus, no poder do Espírito, vive esta mensagem sobrenatural, que é a prática do amor. Ele vai dizer algo interessante, mostrando-nos que o amor não pode ser apenas discurso, palavras. Leia o verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amor, em alguns casos, é discurso. Amor, em alguns casos, é palavra. Você ama quando declara alguém que ama, de maneira sincera. Amor é palavras. Às vezes o esposo ama ao declarar a esposa que sinceramente ama e vice-versa. Um filho expressa amor, muitas vezes falando que ama. Mas amor não pode ser apenas discurso. Amor não pode ser apenas palavras. Amor precisa se expressar em atitudes. Por isso que ele diz no verso 17, ora, aquele que possuir recursos desse mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Que amor é este? Que vê a necessidade e não é capaz de abençoar, de socorrer. O amor se expressa em atitudes. E é importante compreendermos isto, irmãos, nesse mundo mergulhado no consumismo, no individualismo, que até muitos crentes acreditam que Deus está abençoando tão profundamente apenas para eles ostentarem. Mas é preciso entendermos quem somos nesse mundo. Nós somos filhos da luz, filhos de Deus. E se Deus está nos abençoando profundamente, é um propósito maior de sermos bênçãos para aqueles que realmente necessitam e podem ser alcançados pela graça de Deus, a obra do Senhor, o avanço do reino, a missão. Verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Veja o que o Espírito nos ensina, irmãos. Um amor que chega ao ponto de oferecer a sua própria vida. Você diz, isso é utópico, isso é espiritual.
porque pelo Espírito nós somos capacitados a viver o sobrenatural nesse mundo onde reina o egoísmo. Olha o que Paulo disse sobre, em Romanos 16, versículo 3, está escrito assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Paulo escreve uma carta agradecendo a Priscila e a Áquila e reconhecendo diante de toda a igreja que eles amaram, não apenas de palavras, mas ao ponto de arriscar a própria cabeça para que o missionário e a missão de Deus pudesse prosseguir nesta terra. Mas voltemos, irmãos, para 1 João. Como vive um filho de Deus nesse mundo caído? Ele vive em santidade, ele vive em amor, ele vive em oração. O versículo de número 19 nos apresenta o tema da oração. Veja, e nisto conheceremos que somos da verdade, ou seja, nisto, na vida que trilha o amor na prática, bem como perante Ele tranquilizamos o nosso coração. Perante o Senhor, especialmente quando estamos em oração, o nosso coração está tranquilo, porque sabemos que pela misericórdia de Deus estamos trilhando o caminho da obediência e do amor, que se evidencia não apenas em palavras, mas em atitudes. E isso vai acontecer especialmente quando a gente vai orar. Como é que está o seu coração quando você para orar? Você tem orado? Você tem parado para orar? E quando você ora, o seu coração está tranquilo diante do Pai? Porque a sua vida tem sido, por misericórdia e graça, uma vida que evidencia realmente transformação. Verso 20, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. De Deus não se zomba, de Deus não se esconde. Ele sabe tudo. Amados, verso 21, se o coração não nos acusar, o que é que acontece? Temos confiança diante de Deus. E confiantes diante de Deus, como filhos amados e que ama. Olha só que bênção, versículo 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. A vida de um filho de Deus, irmãos, é marcada por oração. Ele pede, porque ele confia no Pai. Ele pede, porque por misericórdia ele tem acesso ao trono da graça. E diante do Pai, ele está tranquilo. Ele recebeu paz. E diante do Pai, ele clama na certeza de que este Deus é fiel, poderoso e misericordioso, para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Ele está tranquilo ao pedir, porque ele sabe que por misericórdia está fazendo o que é agradável. E fazer o que é agradável ao Pai é viver uma vida de obediência e amor. E por último, finalmente, um filho de Deus, ele vive na dependência do Espírito. Você, meu irmão, que aqui está nessa noite, é um cristão de verdade? Você tem trilhado um caminho de santidade, de amor, de oração e o último, de dependência do Espírito. Irmãos, quem é suficiente para estas coisas? Quem é capaz de viver essa vida tão excelente, tão nobre, tão santa, tão digna? Quem de nós?
Mas o Espírito Santo, o apóstolo João, pelo Espírito Santo afirma: a nossa força vem do Senhor. A gente não vive esta realidade no poder do nosso braço. Nós vivemos essa realidade neste mundo caído, no poder do Espírito Santo. Nós temos o Espírito que nos energiza, o Espírito que nos concede poder para frutificarmos e vivermos uma vida diferente das trevas desse mundo caído. Veja o que ele diz no verso 24: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e nisto conhecemos que ele permanece em nós. Por que, igreja? Pelo Espírito que nos deu. Qual é o segredo de um filho de Deus? O Espírito foi dado. O Espírito é misericordioso, é poderoso, é sábio, é presente. O Espírito regenera, o Espírito fortalece, o Espírito ilumina, o Espírito capacita, o Espírito sustenta, o Espírito nos faz frutificar, o Espírito aviva, o Espírito Santo renova, o Espírito nos levanta como luz. Mas um outro aspecto do Espírito, irmãos, é que o Espírito Santo nos conduz à sã doutrina. Não há um divórcio entre poder do Espírito e palavra de Deus. Tem gente que tenta separar o que Deus uniu. Deus uniu palavra e Espírito, Espírito e palavra. Luz e calor. Porque é interessante que no capítulo 4, eu quero ler apenas os 6 versículos para a gente entender esse contexto. Ele havia acabado de falar, terminando o capítulo 3, do Espírito. Mas veja que, em seguida, ele diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas, ou melhor, antes, provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto reconhecemos o Espírito de Deus. Como é que a gente reconhece a presença do Espírito de Deus, irmãos? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Como reconhecer que há o Espírito de Deus em nosso meio? Se o Evangelho firmado em Jesus Cristo, na divindade de Cristo, na humanidade de Cristo, na obra de Cristo, se o Evangelho está sendo proclamado, crido, exaltado, não há Espírito Santo sem a palavra do Evangelho. Se não tem palavra do Evangelho, é movimento da carne, do homem. Não há Espírito Santo se o Evangelho não está sendo proclamado, se Jesus Cristo, em sua divindade, humanidade, em sua obra perfeita que garante salvação, não estiver sendo exaltado. Tem gente que reconhece o Espírito Santo, dizendo é o Espírito, porque está vendo isso, está vendo aquilo, é bola de fogo, é isso, é aquilo. Eu não estou dizendo, irmãos, que uma manifestação do Espírito não pode trazer eventos e fenômenos, mas os fenômenos, os eventos não podem retirar a centralidade do Evangelho de Cristo. Veja o que João diz, verso 3: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Não é só usar o nome de Jesus, é afirmar o que o Espírito está afirmando sobre Jesus. Ele veio. Se ele veio é porque ele já era. Todos nós aqui não viemos, nós nascemos. Mas ele veio porque já era de eternidade a eternidade, como Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Sendo Deus, se fez carne, na plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei,
para garantir salvação, reconciliação, vida eterna. O Espírito está avivando, o Espírito está renovando, o Espírito está agindo, onde o Evangelho está sendo crido, proclamado, crido. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. É no poder do Espírito que a gente vence. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Que Deus nos abençoe. Que nessa manhã, você que é um filho de Deus de verdade, reafirme a sua identidade. Se alegre no amor do Senhor. E você que ainda não é, volte-se para Jesus, entregue a sua vida a Ele, peça a Ele transformação, novo nascimento. Você que é um filho de Deus de verdade, evidencie que é, pelo seu comportamento, pela sua conduta, em santidade, em amor, em oração e na dependência do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos